Sobre o verso 8, só um detalhe adicional, que ele fala que a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. O já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Isaías está entrevendo aqui uma reversão dos efeitos da queda. Você vê que um dos efeitos da queda é a inimizade entre a humanidade e a serpente. É claro que nós entendemos a serpente de um modo espiritual, como apontando para Satanás, mas pode-se entender também a serpente de modo literal. E aqui Isaías parece fazer essa aplicação. Não haverá mais a inimizade entre a humanidade e os animais, e representada aqui pela figura da serpente, né? Ou seja, voltaria a haver união entre esses dois lados. Talvez, não sei aqui, né, mas talvez serpente seja o animal mais, dentro da cultura judaica ali, acho que o mais, assim, em termos de queda da natureza, acho que é o animal que mais dá problema quando você pensa, né? O Jarson indo lá para frente no livro de Isaías e citando essa questão da figura do pequeno, do indefeso, me fez lembrar de algo que eu acho que cerca todo o livro de Isaías, que é essa linguagem do pequeno, da criança, do manso da terra, daquele que não tem voz. Tá? É algo muito bacana. Quem se interessar, tem um livro belíssimo que explica alguns desses termos e situa isso principalmente dentro da tradição profética, que é o direito dos pobres, do Dr. Milton Schwantz, saudoso, faleceu há uns anos, foi professor na mesma universidade onde eu estudo, lá no MESP. E é um livro que explica isso é muito bonito no livro de Isaías, essa esperança, o renovo vem daquele que você nunca imaginaria, de onde poderia ver a força, a plenitude, né? Vem da criança, vem do sem voz, vem do pobre, né? Ao mesmo tempo, você tem aqui uma equalização entre forças opostas, né? Na verdade, entre a força e a fraqueza, né? Você tem o cordeiro e o leão, você tem a ursa e a vaca, né? Ou seja, a coisa vai se nivelar a um termo de harmonia novamente, né? Não mais de opressão, de exploração e tudo, mas de uma harmonização ali das coisas, né? E isso é belíssimo até por uma linguagem que é muito forte, tanto no capítulo 11 e 9, que é a justiça e o direito, a tzedakah e a mitzvah, né? A justiça e o direito, que são termos que a gente pensa, são bem comuns a nós, justiça e direito, mas que dentro da cultura do antigo Israel, isso tem uma amplitude muito maior. Justiça não tem a ver apenas com sistema, com tribunal, o direito não é só a questão dos meus direitos, deveres, questão legal. Isso tem a ver com o cosmos como um todo, a concepção que ele tem do mundo. Justiça não é só um caso ali. A quebra dessa justiça é a quebra da ordem, a ordem social, a ordem da minha realidade, né? A esperança do Isaías, a utopia aqui que é apresentada desse profetismo, não é só de algo muito além, muito posterior, não é só de asas, mas é da justiça, ou seja, como que as coisas deveriam sempre ter sido, né? É o jeito que elas serão. Por isso que eu acho bonita essa figura que prende as roupas do Messias é a justiça, né? É o que mantém a sua indumentária, né, ali alinhada, presa no corpo e tal. Então essa ideia que você falou do cosmos, né? E você tem o tempo todo essa figura de pessoas que elas clamam por justiça, falam, que Deus me julgue, né? Ou seja, Davi fala, né, que Deus seja meu juiz e tal. É esse anseio pela justiça que só Deus pode colocar. Sim. Que não é uma justiça que tá vendo uma pessoa ali num cantinho. Ele tá vendo o cosmos por inteiro, né? Não é Jó sofrendo, mas por que eu? Porque eu, Jó? O cosmos inteiro tá sofrendo uma injustiça. Tem uma coisa muito maior do que você acontecendo. Então só esse Deus que consegue ver o todo é que pode executar essa verdadeira justiça, né? E é interessante que esse cosmos, pra gente depois, e mesmo em um momento mais posterior ali da tradição de Israel, o cosmos vai se tornar algo mais bem, assim, distante, né? Ou uma questão quase de céus e vários céus, essa coisa diferente. Mas da tradição de Israel um pouco mais antiga, algo que é bem palpável de cosmos é aquilo que é debaixo do sol, debaixo do céu. Então, daquilo que eu estou vendo, esse é o meu mundo, essa é a minha realidade. O que está fora do normal, entendeu? E aí ele vai falar, o rei tal faz aquilo, a violência ali, mas a justiça prende tudo isso, a esperança de que as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Né? Um detalhe interessante sobre essa conexão que você falou aí, do estabelecimento da justiça, né? O mitzvah, ela é igualada lá no capítulo 42, quando fala do servo, com a Torá do servo.
O servo tem uma Torá, tem uma lei para levar ao mundo, e é o estabelecimento da mitzpah, do direito para toda a terra. Diz que ele não descansa enquanto não leva o direito até a toda a terra. E nós percebemos aqui Isaías raciocinando do efeito para a causa. Porque primeiro no capítulo 11 ele retrata o rei, a figura real. O tronco de Jessé como aquele que se assenta no trono. Mas lá no capítulo 42 é que ele retrata a figura do servo. Sendo que a gente sabe que temporalmente essas ideias são invertidas, né? Primeiro o Messias vem como um servo, depois é que ele se assenta no trono como a raiz de Jessé, como um rei. Então Isaías está mostrando aqui que ele raciocina do efeito para a causa. A profecia que Deus deu foi assim, né? Ele é rei no capítulo 11, tudo bem. Mas como é que ele alcança esse reinado? Lá no capítulo 42 explica. Colocando o direito sobre toda a terra, vindo ao mundo, sofrendo no capítulo 53, etc. Mais ou menos parecido com o que tem lá em Daniel, né? No capítulo 7 ele aparece como rei juiz. Mas como é que ele alcança isso? Morrendo, lá no capítulo 9. O verso 10 aqui do capítulo 11 talvez dá um pouco desse vislumbre. Talvez para quem leu na época ainda enigmático, mas pra gente que hoje tem o evangelho a gente entende, né? O verso 10 diz: naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, e as nações recorrerão a ela, né? O estandarte era aquilo que ficava no meio do exército para poder unir manter as unidades em coesão ali, né? Para manter a ordem do exército, ou seja, é o sinal máximo de autoridade de um exército, da autonomia de uma nação que vai conquistar. Só que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende que como é que a raiz de Jessé é colocada por estandarte? Jesus vai dizer, né? Quando eu for levantado, atrairei todas as pessoas a mim, né? Assim como lá a serpente na época de Moisés. Ou seja, a raiz de Jessé alcança esse êxito de liderança e de unificação dos povos sendo crucificado, né? O estandarte, na verdade, é a cruz, onde a justiça e a paz se beijam, né?